Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui falando com vocês novamente através do canal Cidadão Galáctico Gaia, onde vamos explorar o universo desconhecido sobre a origem nossa galáctica e sobre qual é o papel nosso em todo esse contexto. Preparem-se para entrarmos em um campo muito falado pelas pessoas, mas poucos conhecem a verdade que está por trás dos contratos de abdução. As abduções não são coisas tão terríveis como muita gente fala por aí. Vamos entender o que realmente acontece em muitos processos de abdução. Existe uma busca incansável por respostas sobre nossa origem. Isto existe nas mais variadas raças de seres que existem no universo. Eles buscam de onde nós viemos. Nas federações galácticas, que representam os vários grupos, espécies e raças do universo, eles querem uma resposta. Então, os contratos de abdução são feitos de forma direta ou indiretamente com membros da sociedade em exílio. Quem seriam, pessoal, esses membros da sociedade em exílio? Seria o caso do planeta Terra. O planeta Terra agora está num processo de mudança, mas ele já foi um planeta de exílio. É um planeta em que, digamos, estava em quarentena, e agora nós estamos num processo de ascensão. Mas existem mais de 37 planetas que estão nesse mesmo tipo de processo que a Terra está em quarentena. E muitos de vocês fizeram parte desse estudo voluntariado. Vocês permitiram viver nesses planetas, encarnarem, participar das experiências biológicas, tal como o corpo astral de cada planeta, na sua frequência e também a nível físico. Então, muitos de nós, gente, nós éramos cientistas cientistas que buscavam a resposta para essas questões sobre a nossa origem. E nós resolvemos experimentar aqui no planeta, no caso aqui, nós aqui do planeta Terra, em outros planetas também, de outros sistemas, que buscaram uma resposta para essas questões. Então, os contratos de abduções, eles existem justamente para fazer esse processo de estudo, de pesquisa. Vamos, primeiramente, antes de a gente entrar nesse assunto, entender a realidade da imaterialidade, que é a realidade que podemos chamar de deuses criadores ou dos arquitetos do universo. Quem são os arquitetos do universo, que criaram esse universo? Vamos assim entender de uma forma assim, bem resumida, pessoal, começando de baixo para cima, tá? Então, os arquitetos do universo, quem são? São os Lanonandek quaternário, de baixo para cima, quaternários primeiro, onde nós temos os tronados, os comandantes de 4 gradientes, que se envolvem em um dos sistemas solares, se envolvem junto a planetas, a constelações, onde interagem com as federações, estudam e avaliam o processo evolutivo de cada federação e o processo social e tecnológico dessas federações. Nós temos em seguida, dentro dessa hierarquia, os Lanonandek terciários, que cuidam das constelações maiores, isso em todas as galáxias do universo. Nós temos os Lanonandek em seguida, os Lanonandek secundários, cuidam dos diferentes quadrantes da galáxia. Como vocês devem saber, cada galáxia é dividida em quadrantes, e esses em constelações. E, finalmente, nós temos os Lanonandek primordial, aqueles que estão realmente no topo, que participam do Conselho Lanonandek, que tomam muitas das decisões aqui sobre o nosso universo. Eles representam os membros de controle da galáxia da Ordem Shamuna. Todos esses seres são consciências, pessoal. Então, eles são constituídos de pura energia. E agora vamos entender, dentro de outra visão, ou seja, da nossa visão,
da nossa perspectiva, nós fazemos um outro trabalho. Enquanto eles fazem um trabalho de pesquisa sobre a nossa vida, como está aqui, nós fazemos o trabalho contrário, né? Nós fazemos um trabalho de pesquisar sobre eles, né? Como que nós chegamos até eles. Então, vamos lá. Então, as federações galácticas, elas fazem um estudo contrário dos deuses criadores, ou seja, elas tentam entender a origem da estrutura biológica nossa aqui. Então, dentro do primeiro item, onde os Lanondecs encontram as codificações entre a antimatéria e a matéria. Essa é uma questão levantada pelas federações. Como eles constituem a tabela periódica dos elementos químicos para permitir que a essência da antimatéria, que nada mais é do que a alma, penetre na matéria e criasse assim o milagre da vida. Como que um ser imaterial torna possível a transferência desta vida imaterial em uma vida material? Esse que é a questão, né? Eles querem entender esse processo. Todos os seres que despertaram para a tecnologia estelar não acreditaram mais em religião. Naturalmente, né, que dentro todo aquele dogmatismo que existe nas religiões, através das pesquisas mostraram que havia uma manipulação hierárquica muito superior em conhecimento e em tecnologia, que todas as culturas chamariam de Deus. Nós temos aqui no universo material, no universo bariônico, no mundo que nós vivemos, existem 7 universos bariônicos e mais de 130 superuniversos de energia e matéria escura. Ou seja, 95% do universo ele é imaterial e apenas 5% é material, físico, né? Então, o universo que nós vivemos aqui, o universo de Nebadon, ele pertence a um desses superuniversos, né, que é o universo de Urvoton. Então, eles começaram uma decodificação inicialmente do átomo, depois da matéria em si, em seguida a decodificação da antimatéria, do tempo e do espaço. E dentro da própria química quântica, eles se depararam com a vida conceitual e começaram a fazer, através da mediunidade, através da sintonização, né, começaram a fazer a transcodificação das informações e entrar em contato com esses seres da imaterialidade, que seriam os deuses criadores, né? Então surgiram vários grupos de pesquisa. Inicialmente, pessoal, esses grupos, eles eram grupos individuais, né? Cada um fazia a sua pesquisa individualmente. Ninguém sabia da pesquisa do outro. Mas, com o passar do tempo, eles acabaram, né, descobrindo que existiam vários grupos fazendo a mesma coisa e acabaram se reunindo, e assim houve, consequentemente, também um avanço maior, né? Teve aí, nós começamos a fazer pesquisas de estudo biológico e também a decomposição do código genético no campo da fisiologia do corpo astral e, subsequentemente, no corpo energético. O corpo energético, como vocês sabem, é o corpo vibracional e em todas as dimensões em que a alma encarna. Depois de muito tempo de pesquisa, eles compreenderam o que é a alma, o espírito. E alguns desenvolveram uma tecnologia que é a clonagem da alma. Eles também conseguiram fazer o processo de clonagem do eu sou.
E muitos de vocês que estão vendo esse programa aqui eram pesquisadores, eram cientistas, né? E resolveram também aceitarem o processo de abdução para serem abduzidos dentro desse processo de pesquisa científica. Entendo que o processo de abdução foi um mal necessário para que os extraterrestres alcançassem os seus objetivos. Talvez alguém possa pensar aqui que eles foram muito egoístas, mas eu quero deixar esse julgamento para cada um de vocês. Gostaria de ouvir os comentários de vocês abaixo do vídeo. Coloquem lá o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre essa questão, sobre, digamos assim, a ética dessa questão, né? Porque essa palavra ética é uma palavra muito profunda. Só que eles não sabiam que dentro desse processo encarnacional, entre 7 a 10 encarnações, você perde a memória. E muitos acabaram ficando presos aqui na roda de Sansara, aqui no planeta Terra, bem como em outros sistemas também, outros sistemas estelares. Então esse processo de abdução é uma tentativa de decodificar o nosso DNA dentro da estrutura biológica em relação à alma. E depois, em um segundo estágio, verificar as diferentes conexões espirituais de acordo com o cognitivo neural e quanto ao despertar consciencial daquela espécie, daquele indivíduo, se era maior ou não, dentro do seu campo de abrangência, do seu DNA cósmico. Dessa forma, a possibilidade de acessar os corpos superiores dessas pessoas. Para a gente que possa entender melhor essa questão, pessoal, que é meio complexa, né? Vamos através de um exemplo aqui, tá? Se você pega uma pessoa básica, normal, como uma pessoa que participa da consciência coletiva, digamos assim, né? É aquele indivíduo que é ligado no futebol, bebida, mulheres, e não sabe nada além disso. Ele só vive naquele mundinho dele particular, né? Que ele não sabe nada da realidade que está acontecendo ao redor dele. Esse indivíduo, normalmente, ele mal usa o corpo astral do planeta Terra. Mas se você pega uma pessoa com um grau de espiritualidade maior, uma pessoa que se preocupa com a coletividade, que faz meditação, que está sempre fazendo o autotrabalho, né, procurando se conhecer quem realmente ele é, e faz todo esse processo, o que acontece? Dentro desse processo, eles descobriram que essa pessoa ela tem assim, uma abrangência muito maior. Então, essa pessoa já é capaz de usar o seu corpo astral, o corpo astral do corpo criogênico. Esse corpo criogênico, depois, em outro momento, a gente pode falar sobre isso. Essa é uma parte que provavelmente a maioria das pessoas não conhecem assim, dentro dos estudos. Porque a sua rede neural é outra, é diferente. A sua estrutura cognitiva é diferente. A plasticidade neurológica é muito superior. Então ele tem uma rede de conexão melhor que um humano convencional, um humano básico, né? Que é aquele indivíduo comum. Então, vamos imaginar o seguinte, para vocês entenderem melhor esse processo, os seres que fazem esse processo de pesquisa, eles conseguem acesso à sua rede neural. Imagine que sua rede neural seja como uma rede de internet. Vamos supor que dentro da nossa internet hoje estejam conectados cerca de 5 milhões ou 5 bilhões de computadores nessa rede. Você consegue, através de um fractal, através de você, eles conseguem acessar toda essa rede neural que que existe ao seu redor, que você tem acesso, né? Isso é uma coisa que depois nós vamos ver mais detalhadamente como ocorre esse processo, tá? Os pesquisadores perceberam que quando um ser mais evoluído, como um mestre espiritual encarnado,
ele tem, além de ter um corpo físico, ele tem conexões com diversos outros corpos supradimensionais, que não estão na rede convencional de uma conexão de um ser humano comum sem consciência. Uma pessoa como esta, é possível acessar todos os fractais de alma dela associados na linha do tempo e espaço. Na sua jornada encarnacional, desde o seu eu sou até a matéria. Daí muito extraterrestres, como os zetas, os zetas retículos, os apicianos, que são mais ou menos parecidos com a gente, descobriram a imortalidade da rede neural nessa frequência encarnacional micaélica. O Dr. Malenga, que é um pesquisador químico italiano, ele pesquisou muito sobre a questão da abdução, né? E através da pesquisa que ele fez, ele afirma que 75% da população do nosso planeta é constituído por seres que não possuem alma, tá? Mas vejam bem, não é que seja exatamente isso, tá? Vejam, é apenas uma forma de expressão, não que elas necessariamente não tenham almas. Tem casos em que não tem almas mesmo, mas é uma outra situação, um outro contexto, que no caso do Dr. Malenga não é exatamente isso que ele quer dizer, tá? O que ele verificou é que os indivíduos normais, eles normalmente têm uma capacidade cognitiva muito pequena, tá? Comparado com apenas 25%, né, da população mundial é que tem uma rede neural cognitiva muito maior, muito mais abrangente. E essa pessoa naturalmente consegue, que tem um nível cognitivo mais alto, ela consegue atuar de uma forma mais abrangente, ativando os corpos astral, superior e o corpo morontial, né? Essa palavra morontial, gente, ela envolve muita coisa, é algo fantástico. Por exemplo, nosso planeta é um planeta morontial. Um dia nós vamos falar sobre isso, né? Então, naturalmente, esse indivíduo se conecta aos seus mentores, aos orixás, aos mestres espirituais, a Sananda, etc. Ele oferece um campo de abdução de uma rede neural de um estudo mais amplo e profundo, que gera para esses seres a imortalidade neurológica de pesquisa no tempo e espaço. Concluindo, pessoal, como nós vimos no processo de contratos de abdução, trata-se de um trabalho de pesquisa, um trabalho de cientistas que querem chegar a uma resposta sobre a nossa origem, de onde nós viemos. Então, cada um naturalmente de nós tem uma responsabilidade pela sua vida, pelo que acontece na sua vida. Nós não podemos atribuir a responsabilidade aos outros seres de tudo que acontece na nossa vida. E sim, temos que assumirmos uma responsabilidade, porque cada um de nós recebeu da fonte primordial, da fonte que tudo é, o livre-arbítrio de escolhas. E, naturalmente, nós temos que assumirmos a responsabilidade dessas escolhas que nós fizemos na nossa vida. Então, gostaria de deixar para o final, não esqueçam de deixar os seus comentários, curtam e compartilhem essas informações com as outras pessoas para que a gente continue fazendo esse trabalho, produzindo mais conteúdos para todos. Então, até o próximo vídeo. A todos os cidadãos galácticos, um grande abraço. Até mais.